Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, que alegria, que satisfação para darmos continuidade à nossa aula de improbidade administrativa, Lei 8429 de 1992. Nós estamos aqui já nos encaminhando para o fim dos nossos trabalhos. Nós estamos entrando agora na penúltima aula, aliás, na antepenúltima aula, que é a aula 8. Já passamos pela 1, pela 2, pela 3, pela 4, pela 5, pela 6, imensa, pela 7, pela 8, que nós estamos agora, certo? A última aula foram as disposições penais. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 7. E o capítulo 7 traz um título já bem interessante para nós, né? O capítulo 7 fala da chamada prescrição. Bom, vamos entender o que é esse instituto e aí sim nós vamos colocá-lo. Eu não te chamei, Siri. La Plata escreveram ao Papa Francisco. Então, Desculpem, amigos. A interpretação era interpretação boa. Então, a hermenêutica. Mil desculpas. Pronto. Dando sequência então aqui, vamos entender a prescrição para depois aplicá-la na lei de improbidade, ok? Venham aqui comigo para o quadro. Vamos botar o título aqui. Prescrição. O que vocês têm que entender, pessoal, antes de mais nada, tá? Vocês têm que entender que prescrição, ele é uma causa de extinção é uma causa de extinção da punibilidade. Professor, dizer isso e nada para mim foi a mesma coisa. Então eu vou explicar para vocês, para que vocês possam entender. Senhores, assim, ó. Quem é que pune uma pessoa que comete um crime? Vocês vão responder que é o Estado. E vocês têm toda e plena razão. Quem é que pune uma pessoa que comete um ato de improbidade administrativa? Também é o Estado. Deixa eu conferir a bateria. Será que eu liguei os microfones? Liguei, estamos bem. Quem pune, meus amigos, então é o Estado. Quem pune pelos crimes é o Poder Judiciário. Quem pune por atos de improbidade administrativa é o Poder Judiciário. Então, quem pune é o Estado. Há muitos anos já, né, não se faz mais a chamada vingança privada, onde era cada um por si, e se alguém praticasse algo contra mim, eu ia lá e me vingava. A sociedade percebeu que isso não era vantagem, percebeu que isso trazia prejuízo para os próprios membros sociais.
Então se elegeu a organização de um Estado para que esse Estado possa então punir os indivíduos, possa então punir os agentes, as pessoas que praticam infrações. Então quem faz isso é o Estado. Agora existe um detalhe, meus amigos. O Estado, ele não tem poderes ilimitados. Não é todo o poder do mundo que o Estado possui. O Estado tem limitações. Então, vai existir situações que o Estado vai perder esse poder-dever. O poder-dever de punir por um crime, o poder-dever de punir alguém civilmente e até mesmo o poder-dever de punir alguém administrativamente por um ato de improbidade. Quando ocorre a perda do Estado nesse poder-dever de punir, a gente diz que ocorreu a chamada extinção da punibilidade. Então, quando eu coloquei aqui causa de extinção da punibilidade, eu já coloco, né? É a perda do poder-dever de punir do Estado. E aí, meus amigos, vocês precisam botar uma coisinha na cabeça. Se o titular de punir é o Estado, só o Estado, o monopólio é estatal. O monopólio é dele, certo? O monopólio é do Estado. E se ele perde o poder-dever de punir, ninguém vai ter o poder no lugar dele. Significa que o indivíduo que deveria ser punido não poderá ser mais. Ele não poderá mais sofrer punição alguma. Se deram conta? Bom, o que tem a ver com prescrição? Prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Certo? O que eu estou querendo dizer? Que toda prescrição é uma causa de extinção de punibilidade. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem toda causa de extinção de punibilidade será prescrição. Certo? Nem toda causa de extinção da punibilidade será prescrição. Um exemplo na extinção de punibilidade criminal é a morte do agente. Lembram que a pena não pode passar da pessoa do condenado, não está na Constituição? Princípio da personalidade. Então, se o indivíduo que está sendo indiciado, acusado, condenado, morre, não é possível processar os filhos. Se deram conta disso? Não tem como. Os netos, os pais, pelo princípio da intranscendência, pelo princípio da personalidade. Então a gente sabe que se tem prescrição, o Estado perdeu o poder-dever de punir. Se eu pudesse escolher um símbolo para a prescrição, eu escolheria esse aqui, ó. Eu sou péssimo em desenho, mas enfim. Eu escolheria uma ampulheta, porque a prescrição é uma causa de punibilidade que tem a ver com o tempo.
Aí está. Tem a ver com o tempo, meus amigos. No que a ampulheta é colocada a funcionar, começa o Estado a ter o seu tempo para aplicar as sanções, por exemplo, de um crime, por exemplo, de um ato de improbidade administrativa, de uma medida socioeducativa no ECA. E esse prazo vai valendo até a areia se esvair. Certo? Então eu posso dizer que é uma ampulheta. Logo, eu preciso conceituar a prescrição. Como é que eu posso conceituar a prescrição? Eu posso botar assim, que prescrição é uma causa de extinção de punibilidade que ocorre com o decurso de um determinado tempo aqui está, vocês estão diante do conceito de prescrição. É uma causa de extinção da punibilidade, porque existem outros, que ocorre com o decurso de um determinado tempo pré-estabelecido em lei. Geralmente, quando eu explico isso, quando eu dou esse conceito, muitos alunos perguntam: professor, que tempo é esse? Que prazo é esse? A resposta, meus amigos, não é exata. A resposta é depende. Por quê? Por que depende? Porque se a gente for para o direito penal, por exemplo, existe uma tabela. E essa tabela, ela tem que ser obedecida. E vai depender da pena do crime. Ou seja, crimes mais graves, cuja pena é mais alta, mais grave, demoram mais para prescrever. É relativamente proporcional. Crimes menos graves prescrevem menos tempo. Para exemplificar para vocês, vamos pegar aqui o Código Penal. E eu vou mostrar para vocês a famosa tabela do artigo 109. Artigo 109 do Código Penal. Aqui está. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Direito penal traz uma tabelinha. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110, isso não nos interessa, a nossa aula não é de direito penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. É o caso do homicídio, né? O homicídio tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. O Estado tem 20 anos para punir um homicida. Em 16,
se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. É o caso do estupro, que a pena é de 6 a 10. O Estado tem 16 anos para punir o estuprador. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. É o caso do furto qualificado, que a pena é de 2 a 8. Tem 12 o Estado para punir o ladrão. Em 8, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. É o caso do furto simples. O Estado tem 8 anos para punir esse ladrão, já que a pena é de 1 a 4. 5, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. A calúnia, por exemplo, de 6 meses a 2 anos, ou o crime de stalker, de perseguição, é reclusão de 6 meses a 2 anos. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, é o caso da injúria, por exemplo. Ou, e agora muita atenção, ou é o caso do artigo 19 da Lei de Improbidade Administrativa. A pena não vai ali de 6 a 10 meses, a pena máxima não é inferior a 1 ano, então tem 3 anos o Estado para punir esse sujeito. Certo? Aqui está, existe uma tabela. Então, em relação aos crimes, não existe um valor fixo. Se deram conta? Vão ter exceções? Vão ter exceções. Eu vou falar sobre as exceções? Eu vou falar sobre as exceções. Mas, no momento, a gente não trabalhou com elas ainda. Certo? Por enquanto, nós não estamos preocupados com as exceções. Bom, muitos vão dizer assim, professor, toda e qualquer infração prescreve? A resposta é, olhem, muitos vão se surpreender com o que eu vou dizer. Até vou me sentar para explicar. Todas as infrações prescrevem? Resposta, sim. Todas as infrações prescrevem. Aí eu sei que vai ter um rapidinho aí para falar, professor, e o racismo? É que vocês já estão rápidos, vocês já estão na exceção. A regra geral é que toda e qualquer infração prescreve, pessoal. Ou melhor, não é que vai prescrever, está sujeita à prescrição. Certo? A regra geral é essa, é que toda e qualquer infração esteja sujeita à prescrição. E por quê? Bom, o porquê não é um assunto de direito administrativo, não é um assunto de improbidade, é de uma ciência chamada criminologia, tá? Eu não vou entrar a fundo para a gente não fugir do nosso foco, mas eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Por que as infrações, sejam civis, sejam criminais, sejam administrativas, devem estar sujeitas à prescrição? Teorias buscam explicar isso. A primeira teoria é a chamada teoria do esquecimento. Eu vou botar o nome das teorias no quadro. Entendo por bem.
teorias. Ao todo, 4. Teoria do esquecimento, teoria da expiação moral, teoria da emenda do delinquente e teoria da dispersão de provas. Podem existir outras, mas essas são as mais importantes, certo? Essas teorias, elas buscam explicar por que as infrações merecem prescrever. Não pode o Estado deter a bússola na mão, a ampulheta na mão, pelo tempo que bem entender, com a areia parada. Não. Não, pessoal. O que diz a teoria do esquecimento? Ela diz o seguinte, que com o passar do tempo, certo? A sociedade se esquece que uma determinada infração aconteceu. E geralmente, senhores, é a sociedade a maior interessada na solução desses litígios. Se a sociedade esqueceu, não tem mais sentido punir, aplicar a sanção ao infrator. Por esse motivo se justifica e se fundamenta a prescrição. Se justifica e se fundamenta a prescrição. A segunda teoria é a teoria da expiação moral. Essa teoria ela diz o seguinte, pessoal, vocês têm que concordar comigo que se o prazo da prescrição está fluindo, o Estado ainda não conseguiu exercer o seu ius puniendi, que é o seu poder, dever de punir, né? O seu direito de punir. Ele está dentro do prazo querendo punir. Então ele está ao encalço do infrator. No direito penal, isso aqui é muito mais bem visto, muito mais claro de ver. Vocês imaginam que dentro desse tempo, um crime que leva 20 anos para prescrever, o Estado está no encalço do sujeito. Imagina esse indivíduo por 20 anos, sempre na expectativa de que vai ser pego, de que alguém vai entrar por uma janela, de que alguém vai pegá-lo no trem. Ele fica 20 anos nessa angústia. Diz então essa teoria que nesses 20 anos ele já ele já pagou a sua pena, ele já expiou os seus pecados. Então não haveria mais interesse do Estado em puni-lo. Porque é um crime daqui a pouco que ele pegaria talvez 6, 7 anos de cadeia, poderia ser, mas ele ficou 20 anos num desespero só. Isso é a teoria da expiação moral. E isso justifica existir um prazo prescricional, ou seja, a gente dizer então que não tem sentido não existir prescrição. A outra teoria é a teoria da emenda do delinquente. Essa teoria diz o seguinte, olha, vamos supor que passe-se 12 anos, 15 anos, 20 anos, e ninguém mais teve notícia desse sujeito. Ou seja, é como se ele nunca mais tivesse cometido nenhuma infração. Ele não cometeu mais infração alguma. E agora, pessoal?
Parte-se do pressuposto que o indivíduo que passou todos esses anos sem nunca mais cometer infração alguma, se emendou, se corrigiu. E o objetivo de uma pena seria qual? Corrigi-lo, adequá-lo no direito penal, reintegrá-lo à sociedade? Não tem porquê. Então, o crime prescreve, o Estado perde o interesse, o poder dever de punir. Certo? E por fim, teoria da dispersão de provas. Teoria da dispersão de provas. Certo? Teoria da dispersão de provas. Por essa teoria, e ela é muito inteligente, diz o seguinte, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, documentos vão se perdendo, começa a surgir as chamadas falsas memórias, testemunhas talvez não vão dar depoimento como iriam dar, vítimas não vão lembrar do caso como lembrariam se fosse num momento mais próximo, e as chances de cometer um erro judiciário aumentam significativamente. As chances de ocorrer um erro judiciário, meus amigos, aumenta muito. Aumenta demais. Certinho? Por isso, pessoal, para evitar esses erros, com muitos anos depois do fato, é prudente ter a previsão da prescrição. Muitos perguntam, né? Muitos então vêm a perguntar, professor, qual dessas teorias foi adotada no Brasil? Um pouquinho de cada. Afinal de contas, a regra é que os fatos prescrevam. Tem fatos imprescritíveis? Tem. O que é imprescritível? Imprescritível. 1 e 2. Isso que eu vou botar aqui é imprescritível. O resto prescreve. Racismo. E ação de grupos armados. Previsão, Constituição Federal. No nosso famoso, bom e velho artigo 5º. Acompanhem comigo, por favor. Estou no artigo 5º da Constituição. Inciso 57. A prática do racismo constitui crime inafiançável e o quê? Imprescritível. Não prescreve nunca. O Estado vai ter a vida inteira para punir um racista. Certo? E o outro, meus amigos, está no 50 e... esse é o 52, desculpem, é o 42 e o outro é o 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Certo? Eu vou voltar a falar sobre isso, é a partir daqui que nós vamos seguir, mas agora é a hora do nosso intervalinho, fechamos o bloco. Aguardo vocês para o próximo bloco. Valeu, até mais!